Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouco sobre as plantas que chegam até a nossa casa como alimentos, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho como que é o crescimento desses alimentos, como que eles são diferenciados. Então, a gente vai ver que existem alimentos que são que nós recebemos como raízes, alimentos que vêm do caule, alimentos que são apresentados em folhas, né, como alface, outras verduras. Então, o próximo slide, eu vou compartilhar com vocês um vídeo explicativo, bem simples, assim, de vocês assistirem, um conteúdo bem tranquilo para vocês entenderem quais são esses alimentos e como eles são apresentados para nós, tá bom? Esse vídeo apresenta apenas alguns alimentos, né, gente? Seria bacana se vocês fizessem uma pesquisa depois sobre mais alguns outros alimentos que vêm de raízes, né, que são bem interessantes, alimentos que vêm do caule. Então, a gente vai assistir esse vídeo com muita atenção, porque a gente vai continuar essa reflexão na próxima aula, tá bom? Então, curtam o vídeo e a gente se fala agora no último slide, tá bom? Oi, galerinha! Hoje nós iremos estudar sobre as utilidades das plantas. Vamos começar falando das plantas em nossa alimentação. Os vegetais devem fazer parte de nossa alimentação. Frutas, verduras e grãos nos ajudam a crescer saudáveis, pois são fonte de vitaminas, fibras e sais minerais. A maior parte da alimentação dos animais e dos seres humanos provém dos vegetais. As diferentes partes das plantas podem servir de alimento. Vamos conhecer agora alguns exemplos de raízes que nós utilizamos como alimento. Por exemplo, a cenoura. Olha como ela é. Ela é a raiz dessa plantinha. Temos também a mandioca. Olha só a mandioca, ela é uma raiz. E também a batata doce. Nessa próxima foto, dá para ver direitinho como a batata doce fica. Ela é a raiz dessa planta. Alguns caules, como a cana-de-açúcar. Olha só, a parte que nós utilizamos da cana é essa, é o caule da planta. Tem também a batata inglesa. Nós usamos muito a batata para fazer sopa, purê, assada, fica tudo uma delícia. E também a cebola. Olha a cebola, a plantação de cebola. Elas são exemplos de caules comestíveis. Outra parte da planta que também usamos como alimento são as folhas. Muitas saladas são preparadas com folhas de vegetais, por exemplo, a couve, a alface, repolho, a acelga e muitas outras folhas. Geralmente, utilizamos muitas frutas em nossa alimentação. Elas podem ser consumidas naturalmente ou em forma de suco. O Brasil é muito rico em frutas. Cada região do país tem suas frutas típicas. Algumas flores também fazem parte do nosso cardápio. O brócolis, por exemplo, é uma flor comestível. A couve-flor também, o próprio nome já diz, não é mesmo? Temos também a alcachofra, que é essa flor que você está vendo aí. É também um exemplo de flor comestível. Muitas sementes também são ótimas para o consumo humano. O arroz é um exemplo de semente que está diariamente em nossa refeição, juntamente com o feijão. Outros exemplos de sementes que nós comemos são o milho, também temos castanhas e também o trigo. É uma semente que nós também usamos na nossa alimentação. Além então do uso em nossa alimentação, muitas plantas também são usadas na construção. Isso mesmo, a madeira é extraída de árvores. Ela é muito usada na construção de casas, na fabricação de móveis. Muitos dos instrumentos musicais também são feitos de madeira e também muitos objetos de artesanato. Muitas plantas também são usadas como remédios. Muitos medicamentos que utilizamos são produzidos a partir das plantas. Os xaropes
são um exemplo disso. Os cientistas pesquisam os vegetais para descobrir novos remédios. Muitas plantas são utilizadas também para fazer chá. Esta é a camomila. Olha como ela é uma florzinha linda. Usamos também folhas de hortelã para fazer chás. Muitas plantas também estão presentes em shampoos e outros cosméticos que utilizamos também em nosso dia a dia. Um exemplo de planta utilizada em cosméticos é a babosa. As plantas também são utilizadas para fabricar perfumes. Muitas plantas são utilizadas em decoração de ambientes, alguns ambientes internos e outras para ambientes externos, como esses jardins lindos que podemos ver. Então, é muito importante cuidarmos da natureza, preservar o meio ambiente. Não podemos derrubar árvores sem plantar outras. Devemos cuidar da natureza. Para a produção de casas, móveis, lápis, papel e outras coisas de madeira, precisamos plantar novas árvores. Pessoal, após vocês assistirem o vídeo, eu quero que vocês façam uma pesquisa simples sobre duas plantas que utilizamos em nossa alimentação. Então, além dessas plantas que vocês já viram no vídeo anterior, tá? Eu quero que vocês pesquisem outras duas plantas diferentes que usamos em nossa alimentação do dia a dia, tá? E aqui eu deixei para vocês uma revisão simples, né, do que a gente viu até agora em ciências, que foi essa questão da importância das plantas, né, e do uso das plantas em diferentes áreas, para diferentes tipos de coisas, né? Então, aqui a gente tem o uso das plantas para alimentação, aqui tem até uma planta, né, uma folhinha de hortelã que a gente consegue fazer chá, que também serve também como algo medicinal, né? E também outras frutas que a gente consegue fazer sucos, que esses sucos eles contêm uma concentração muito grande de vitamina. Fabricação de remédios, também a gente sabe que hoje em dia existem muitos remédios que vêm de origem natural, né? Fabricação de tecidos, aqui tem aquele exemplo que a gente falou bastante nesse bimestre, sobre o uso do algodão, né, para diferentes confecções de tecidos, fabricação de móveis com o uso da matéria-prima, que é o tronco da árvore, né? Então, assim, mil coisas, muitas coisas a gente consegue fazer uma pesquisa e entender como que a natureza, como que as plantas, como que os vegetais, eles fazem parte da nossa vida e eles são muito importantes para a nossa existência, tá? Aqui tem alguns exemplos simples do que a gente estudou. Se vocês quiserem se aprofundar, fazer uma pesquisa maior, né, sobre outros tipos de remédios, sobre outros tipos de plantas que a gente consegue fazer remédios ou alimentos, tá? Vocês podem fazer essa pesquisa. Mas agora eu quero que vocês só se concentrem nessa pesquisar sobre duas plantas que utilizamos em nossa alimentação, tá? Gente, nós vamos continuar essa aula na sequência. Aí a gente vai continuar falando sobre isso, sobre como essas plantas são apresentadas em diferentes formas, caule, folha, raiz. E a gente vai entender um pouquinho mais na próxima aula também, tá bom? Essa aula é só uma introduçãozinha e uma revisão do que a gente já viu em ciências, tá? Boa aula para vocês e a gente se vê daqui a pouquinho. Um beijo!